Vamos lá. Aqui. Deixa assim mesmo. Fica fazendo companhia para mim. Camila, tá bom. Professores, Bruno, Camila, Cássio, Claudine, Dimitri, Emanuel, Henrique, João Espartel, João Caspari, Júlia Beninca e Priscila Jansen. A Priscila já nos acompanha aqui. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje sobre... Tudo bom, Priscila? Como é que tá? Nós vamos falar hoje sobre o Estado. O Estado vocês já analisaram nas últimas aulas, que é, sem dúvida nenhuma, o mais importante sujeito de direito internacional. Na verdade, a doutrina tradicional sempre considerou apenas Estados como ente dotado de personalidade jurídica internacional. O que é ser dotado de personalidade jurídica? Quem poderia me responder? O que é ser dotado? Não adianta eu falar assim se vocês não entenderem o termo. E vocês bem provavelmente não vão ter esse alcance ainda, mas o que é de ter personalidade jurídica? Para que vocês entendam um pouquinho mais, eu vou fazer um entre aspas aqui, explicando a situação do homem. O homem nasce dotado de personalidade jurídica, porque todos reconhecem nele um sujeito de direito e de obrigações, não é isso? Direitos e obrigações. Ora, assim sendo, nós temos que saber que esta personalidade jurídica, segundo o Código Civil, ela está garantida a este menino, esta menina que está por nascer, já antes, desde o nascituro. Ou seja, desde o momento em que está no ventre materno. Porque se imaginem a seguinte situação. Se morre o pai e deixa um patrimônio para a mulher e os outros filhos, este filho não herdaria? Obviamente que sim. É claro que condição sine qua non para que ele venha herdar é que ele nasça com vida. Né? Ou seja, ele já detém a personalidade de ser um sujeito de direitos e obrigações. Né? A obrigação dele, portanto, é assim, ele tem o direito à herança, mas tem o dever de repartir a herança com os demais herdeiros. Vejam que o sujeito já nasce imbuído de obrigações e direitos. E isto é personalidade. A ordem jurídica dá a ele este poder. Né? E nós vamos ver que essa personalidade dele vai acompanhando-o através de uma limitação chamada capacidade. Ou seja, ele só poderá exercitar a sua personalidade se tiver capacidade. O que significa que ele tenha plena capacidade. Ou seja, tenha direito de agir por si só, independente de qualquer outra pessoa. Porque o menor, você sabe, até os 16 anos é considerado absolutamente incapaz. Ele tem personalidade, mas não pode exercê-la porque ele não tem ainda formação suficiente para entender o que são os direitos e as suas obrigações. E assim sendo, ele é representado pelo pai, pela mãe ou pelo tutor. Né? Ele sempre será representado nos atos da sua vida civil. Por exemplo, se ele herdou do pai, certo? A mãe vai representá-lo no inventário, como herdeiro. E, portanto, ela está agindo em nome dele, enquanto ele não pode exercer pessoalmente.
Sabemos mais do que isso, que a partir dos 16 anos até os 18 anos, este, entre aspas, menor, já é considerado relativamente capaz. Ou seja, ele já detém certa capacidade, mas esta capacidade ainda não é completa. Faltam-lhe alguns atributos para atingir a plena capacidade. Então, ele será, neste caso, assistido, veja um termo diferente. Pai, mãe ou tutor vão assisti-lo nos autos da vida civil. Vamos imaginar, ele recebeu uma doação. Ele vai assinar essa doação, mas junto a ele, o pai, a mãe ou o tutor assinará assistindo-o. E a partir dos 18 anos, todos sabem, a partir dos 18 anos, o menor tem plena capacidade para exercitar a sua personalidade jurídica. Pode votar, pode comprar, pode vender, pode casar, etc. Porque aqui ele obteve, então, de volta aquilo com que ele nasceu e não podia exercer. Agora, o Estado, que é o principal sujeito de direito internacional, ou os Estados. Quando eu falo em Estado, eu estou falando de nações ou de países, por enquanto, certo? Os Estados, evidentemente, também só podem exercer a sua personalidade jurídica quando tiverem plena capacidade. Engraçado a gente fazer essa ilação entre o homem e o Estado, né? Em que momento o Estado tem plena capacidade? Na verdade, o Estado, em princípio, ele pode ser absolutamente incapaz. Estado entre aspas aqui, né, pessoal? Como é um exemplo de um Estado que é absolutamente capaz e tem que ser representado por outros Estados? Alguém se lembra de um exemplo? Um Estado que é absolutamente capaz, vamos falar de uma palavra melhor do que Estado, territórios que são absolutamente incapazes de gerir a sua personalidade, certo? E por isso precisam ser representados. Vejam, caso muito próximo a nós, as colônias antigas das grandes nações. Certo? O Egito em relação à França, o Brasil em relação a Portugal, e assim por diante. Vejam, nós éramos colônias, nós éramos tutelados, nós não tínhamos condições de exercer pessoalmente os atos de capacidade plena. Então, essa capacidade, na verdade, era submetida ao julgo do nosso tutor. E aí nós falamos das grandes potências da era moderna, que, na verdade, colonizaram praticamente a América do Sul toda, colonizaram a África e a grande parte da Ásia e Oceania. Invariavelmente, potências europeias. Inglaterra, França, etc. Então, vejam, estas potências, na verdade, perderam este jugo no momento em que estes estados, chamados territórios até então, obtiveram a sua independência. Independência política, ou seja, tornaram-se autônomos, tornaram-se idênticos aos outros estados. Porque a grande qualificação dos estados, pessoal, é o fato de que todos eles, na forma do direito internacional, são iguais. São absolutamente iguais, certo? E sendo iguais, nenhum poderá sobrepor-se ao outro. O que nós já começamos a... Como assim? Né? Não, mas isso não é uma grande realidade. Política e juridicamente, um Estado não pode submeter-se ao outro. Eu já tinha se ligado à gravação, né, pessoal?
Ela está lá em cima. Eu levei um susto. Bom, muito bem. Todos são iguais entre si. Todos são iguais entre si, em direitos e obrigações. Esta é a personificação jurídica do Estado. Esta é a qualidade que este Estado recebeu dos demais Estados que já compõem a comunidade internacional. Vejam bem, quais os outros Estados? Aqueles que já existiam antes e que eram soberanos, eram autônomos, eram independentes. Então, vocês vejam que o ato de tornar um Estado novo, devidamente credenciado como sujeito dotado de personalidade jurídica, é um atributo externo dos Estados já existentes, dirigidos ao novo Estado. E vocês sabem que, embora se diga que todos os Estados são iguais, nós temos consciência que isto não é uma realidade, porque, sob o ponto de vista prático, poucos são os Estados que prevalecem com autoridade econômica e política perante a comunidade internacional. Agora, vocês já começam a entender, então, que esses Estados, embora aparentemente muito fortes, aparentemente muito sequiosos do seu poder, cheios de ideias, inclusive de natureza totalitária, né? Ditatorial, muitas vezes, alguns Estados que nascem, na verdade, estão sempre subjugados a Estados mais fortes. As maiores potências militares do mundo, hoje, evidentemente, é os Estados Unidos e a China. Né? Os países economicamente mais fortes do mundo também. Ontem eram outros, eram Estados Unidos e União Soviética. E antes disso era França e Portugal. E antes disso era Inglaterra e França. Então, vocês vejam, sempre existiram estados que prevalecem sobre os outros, mas que não podem tangenciar a ideia jurídica de serem mais fortes, mas o são. Porque detém o quê? Poder. Detém poder. E isto quer dizer, pessoal, que o Estado, então, tem um atestado de nascimento. Ele nasce, ele se altera e ele se extingue. Alguém sabe um exemplo de um Estado que se extinguiu e não existe mais? A União Soviética? Não sei. A União Soviética é um exemplo. Porque, na verdade, embora ela tenha confuso... Quem falou? A Tchecoslováquia, que se dividiu em dois. Tchecoslováquia, muito bem. A Iugoslávia. Estes estados, vocês estão vendo, eles, na verdade... Eles foram... Quem falou? Claudine? Sudão também. Sudão. Vejam só, qual é a particularidade destes estados? Quer falar, Claudine? Claudine? Não. Não, professor, só estou aqui ouvindo. Tá. Estes estados, pessoal, por que se dissociaram? Por que deixaram de existir? Isto vale um lembrete histórico. Vocês veem que o direito está intimamente ligado à história e à geografia aqui, no caso, internacional, né? E por que esses estados deixaram de existir? Vamos pegar o caso da Tchecoslováquia. Nós sabemos que eles se subdividiram em dois estados, a República Tcheca e a Eslováquia. Por quê? Porque, na verdade, ali eram anexados entre si por força do Império Soviético. O Império Soviético fazia esses estados manterem facções étnicas diversas entre si. E quando eles conseguiram se liberar da União Soviética, com a própria queda da União Soviética, eles se tornaram independentes. O mesmo caso, quem é que falou?
É o mesmo caso da Iugoslávia. Quantos estados nasceram da ex-Iugoslávia? Que também era um estado dominado pelo sistema soviético, através do chamado Generalíssimo Tito. O Generalíssimo Tito, que era um sérvio, porque ali eram raças que se uniam dentro de um mesmo território, certo? Sérvios, croatas e muçulmanos. Todos dentro da Iugoslávia, comandados por Tito, que, na verdade, mantinha-os juntos pela pressão das armas, porque os soviéticos colocaram-no na posição de comando e deferiam a ele poder balístico, inclusive, para poder dominar e manter estes povos aglutinados. Esta aglutinação, evidentemente, causou conflitos, muitos conflitos. E os sérvios, quando morreu Tito, ficaram titulares do quê? Do exército iugoslavo. E aí começaram a dominar os demais países para reincorporá-los. E quantos países nasceram ali? A Croácia, a Sérvia, Montenegro, a Bósnia-Herzegovina, entre outros. Vocês vejam, um país se transformou em vários países. Então, os estados têm esta evidência. Eles nascem, eles se alteram substancialmente e eles se extinguem num determinado momento. Ora, não muito diferente, né, pessoal? Não muito diferente da história do homem. O homem nasce, modifica-se, altera-se e morre. Essa é a história do Estado. Obviamente que o Estado, ou os Estados que possuem maior longevidade, invariavelmente são os Estados que nuclearmente são os mais abastados, os mais fortes sob o ponto de vista militar, os mais fortes sob o ponto de vista econômico. E por isso eles impõem políticas, concordam? Impõem políticas para o resto do mundo. Vocês ouviram falar da chamada Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética? E por que fria? Porque logo depois que termina a Segunda Guerra, os soviéticos e os americanos, que eram aliados contra Hitler e contra Mussolini, eles se tornam quase que rivais e resolvem dividir a Europa, ou seja, o fruto da vitória deles, e dividem em Europa Oriental e Ocidental. Do lado americano, nós incluiríamos a Inglaterra e a França. Do lado soviético, propriamente toda a União Soviética. Então, vocês vejam, essa bipolaridade que ocorreu no território europeu e cujo maior exemplo é o Muro de Berlim, né, que dividiu a cidade em duas porções, esta evidência se dividia no mundo inteiro. Veja, o território ocidental da Europa, para cá, capitalista, e para lá, socialista, comunista. Né? E essa era a tendência das duas maiores potências da época. Hoje já poderíamos considerar uma tendência também, de novo, bipolar, entre americanos e chineses. Embora nós não tenhamos mais as mesmas condições com que se beneficiaram os americanos e soviéticos na época, certo? Mas muito bem. Em que momento nasce o Estado? Em que momento? Alguém estudou teoria geral do Estado, por acaso? Bom, em que momento nasce um Estado? A teoria geral do Estado não é propriamente uma matéria de direito, mas ela se envolve no direito internacional obrigatoriamente. Em que momento nasceu o Estado? O Estado, na verdade, é o resultado da anexação de vários pressupostos. Para que haja um Estado, nós temos que ter
Um território que seja fixo, que seja determinado, a área física, onde está localizado o Estado. Um povo que seja permanente, e um governo efetivo. Território, povo e governo. Estes três são os elementos ditados pela teoria geral do Estado. Com isso, já teríamos um Estado. Um território, um povo e um governo. A estes três foi agregado um quarto elemento na Convenção de Montevidéu de 1933. O artigo 1º diz: Estado, para ser Estado, além de agregar território, povo e governo, deverá ter capacidade, que falamos antes, capacidade para relacionar-se com os demais Estados. Ou seja, o Estado consegue manter a sua posição autônoma e independente diante do mundo. Este exercício de capacidade nada mais é do que o atributo de exercer a sua própria personalidade jurídica. Então, vejam, território, área física, onde está a jurisdição do Estado, onde estão as leis do Estado, e o local em que devem ser respeitadas as diretrizes estabelecidas pelo Estado. Um povo, nós não conhecemos nenhum território sem povo. E terceiro, um governo, alguém que administre toda esta massa, que, na verdade, só será sujeito internacional se puder fruir de uma capacidade plena. E como é que eu consigo essa capacidade de exercício, pessoal? Como é que eu vou obter isto? A capacidade de exercício, na verdade, um momentinho, só para me ver aqui, depende de um ato jurídico. O que é um ato jurídico? Vocês vão verificar, pessoal, que em direito tudo se subdivide em atos ou fatos. Atos ou fatos. Os atos jurídicos são manifestações de vontade do ser humano, que faz com que ele possa exercer os seus direitos. Certo? O fato não depende de sua vontade, mas são intercorrências normais na vida do homem. Se eu perguntar para você, o casamento é um ato ou um fato jurídico? O casamento é um ato. Porque manifestação. Quando você diz o sim, você está manifestando a sua vontade. Não é isso? A morte é um ato ou um fato? Um fato. Um fato. Depende. Mas se ele cometer suicídio? Ele cometeu um ato ilícito, portanto, não é reconhecido pelo direito. Certo? Não é reconhecido pelo direito. E o nascimento? Um fato? Um fato jurídico, exatamente. Vejam, a diferença de ato e fato é exatamente essa. Não é a letra F, não, viu, pessoal? A diferença do ato e do fato intercorre à medida em que incidem manifestações do direito que o direito protege. Certo? E embora vários fatos também são protegidos pelo direito. Agora, na nossa tese, o que nos interessa são os atos jurídicos, ou aquelas manifestações de vontade. E aqui, no caso, como o Estado nasce? A partir de um ato de reconhecimento de Estado. Repito, ato de reconhecimento de Estado. O que quer significar? O que quer significar? A existência de manifestações dos Estados que já compõem a comunidade internacional, certo? Para incorporar este novo na ordem internacional.
Vejam, é um ato externo. Os estados que já existem vão se manifestar. Eu quero reconhecer. Eu quero reconhecer. Eu quero reconhecer. Ou nem se manifestar, mas manter relações com este novo estado. Se mantiver relações, se não... Encosta aí, Matheus, por favor. Se não tiver este ato devidamente implementado, né, nós teremos a ideia de que o direito internacional vai, então, trazer ao Estado esta personalidade. Ou seja, mas esse reconhecimento ocorre desde os primórdios lá da Paz de Westfália ou já acontecia antes? não, na verdade, nós temos que dividir, que se você se lembra nas aulas de história, estudaram no segundo grau, de história geral, que a gente nunca deu muita bola, mas hoje agora vai se mostrar muito importante, quando estes atos começam a ocorrer quando? A partir da criação do Estado moderno, e da Idade Moderna, quando nascem os Estados. Antes falávamos de quê? Da Idade Média, onde haviam vassalos e haviam senhores suzeranos. Não havia Estado dividido, eram áreas, digamos, sem a devida... o estabelecimento de espaços, mas que, na verdade, não conformavam-se como um Estado. Seriam áreas de dominação que pertenciam ao senhor suzerano que exercia sobre os seus cidadãos ali existentes a vassalagem. Ora, com a criação do Estado moderno, nascem os Estados, propriamente dito. E aí começa a perpetração destas teorias de reconhecimento. Eu tenho que reconhecer, porque eu não posso me sujeitar a me relacionar com o Estado que eu não reconheço. Aí que vem a pergunta. Como é que eu reconheço? Por que eu cheguei à conclusão de que eu tenho que reconhecer? Lembre-se que eu falei anteriormente. O preenchimento dos requisitos legais. Território, povo e governo. Mais a capacidade de relacionamento. Vejam, se eu tiver um território, um povo e um governo, eu já posso reconhecer. E esta é a única exigência. Por que durante muitos anos Israel não foi reconhecido como Estado? Israel. O que faltava a Israel para ser Estado? Alguém sabe? A comunidade internacional reconhecer? Esse é o princípio da capacidade. Mas por que não era reconhecido? O que faltava a ele? O que faltava a Israel era um território que eles não detinham e que foi conseguido e foi obtido através de uma manifestação da ONU. Foi a ONU. Situação dos curdos, então, né? Desculpe, quem fala? A Júlia. É a mesma situação dos curdos. Mesma situação dos curdos. Vocês vejam, Israel, que não tinha um espaço territorial, obteve um espaço territorial. E aí se juntaram dois pressupostos já existentes, povo e governo, que formam uma nação e não um Estado. Povo e governo é nação. E aí temos a nação palestina também, né? Que ainda até hoje não tem definido o seu território. Os israelenses receberam o presente da ONU, e eu vou dizer mais para vocês, que talvez vocês não saibam, que os seus arqui-inimigos, entre aspas, os palestinos, na verdade também receberam este presente da ONU, no mesmo ato. O que aconteceu? Israel conseguiu obter recursos financeiros para se constituir como Estado. Da onde? Dos Estados Unidos. Não é isso? Dos Estados Unidos. E pesados recursos financeiros. Os palestinos não conseguiram organizarem-se como Estado. Receberam ali as colinas de Golã, a Cisjordânia e a faixa de Gaza.
essas áreas, vejam, eram as áreas destinadas aos palestinos e que foram imediatamente após a independência de Israel tomadas por Israel, que tem até hoje o poder sobre elas. Por quê? Para não deixar os palestinos se manterem em territórios que lhes estão destinados. Então, vocês vejam, essas historinhas, às vezes, são interessantes para que vocês vejam como é que se conforma a estrutura dos estados. Né? Então, vejam, a atuação de um novo Estado depende da manifestação de todos os demais Estados que compõem a comunidade internacional. E aí uma pergunta, são necessários todos os Estados ou basta um Estado? Quantos Estados são necessários reconhecer aquele para que se julgue que ele está pronto, nascido? Tem que ser uma maioria, né? Pessoal, não se trata de número, não se trata de quantidade, se trata de qualidade. Tem um território, um povo e um governo? Sim, ok. Este Estado pode ser reconhecido. Ah, mas os outros, faltam, só um Estado reconheceu até hoje, e os demais? Os demais, nós vamos ver que o reconhecimento vai ser sempre tácito e não expresso. Não precisa de um documento formal para reconhecer. E a relação tácita de qualquer Estado com outro já tem o vínculo de reconhecimento. Por exemplo, o Brasil se tornou independente e, no outro dia, as embarcações inglesas passaram a relacionar-se comercialmente com o Brasil. Entenderam? Ou seja, este relacionamento já demonstra o reconhecimento. Já demonstra o reconhecimento. E por que demonstra? Porque ninguém consegue se relacionar com quem não existe. Ter personalidade é existir frente ao direito. Esta é a realidade. Agora, apesar de se dizer que é importante o ato de reconhecimento, vários autores negam esta possibilidade e dizendo que esses estados já nascem antes e já estão reconhecidos antes, até no momento em que se criaram, embora não haja nenhuma manifestação em favor deles. É claro que isso é uma tese jurídica que corrobora-se, pessoal, pela ideia de que este Estado ainda não estava pronto para ser incorporado à comunidade internacional. Mas veja, este pseudo-Estado, ou este Estado que está organizado em território, povo e governo, e só não foi reconhecido, ele já tem direito à sua independência, ele já tem direito à sua conservação e à sua prosperidade, ele já tem direito a se organizar, tem direito a legislar ou fazer leis em seu favor, administrar os seus serviços e nomear seus juízes para julgar os conflitos existentes dentro do seu território. Ok? Então, vejam, o reconhecimento é muito importante e nós temos que analisar sob um outro ponto de vista este ato de reconhecimento, mas, em suma, eu quero esclarecer a vocês, reconhecer significa estarem preenchidos os requisitos. Ah, mas os Estados Unidos não reconhecem Cuba. Ouçam o que eu estou dizendo. Os Estados Unidos não reconhecem Cuba, né? E nem por isso Cuba deixa de ser um Estado. E eu pergunto, os Estados Unidos não reconhecem Cuba? Ou reconhecem? Vejam bem, claro que reconhece, pessoal. Vocês sabiam que em Cuba, ou no território de Cuba, nós temos uma base militar americana chamada Guantánamo? Guantánamo. Onde estão presos aqueles terroristas afegães que os Estados Unidos está mantendo desde o tempo da guerra do Afeganistão. Onde eles tem uma brecha, né, de lei ali. É uma base militar americana.
Ou seja, dentro do território cubano. Tá, mas como é que pode se eles eram inimigos? Eram inimigos e os Estados Unidos não reconhecia. Se os Estados Unidos manteve com Cuba um ato de relacionamento, e qual é o ato de relacionamento com Cuba? Um tratado que fez com Cuba para ter essa área em seu nome. Um tratado que é uma espécie de arrendamento de territórios, onde os Estados Unidos pagam para estar lá. Então, é evidente que os Estados Unidos reconhecem Cuba. Mas o que acontece com os Estados Unidos em relação a Cuba, então? Os Estados Unidos não mantêm relações amistosas com Cuba, porque não concordam com o governo de Cuba. Isso não quer dizer que não reconheça a legitimidade desse governo ou a falta de legitimidade, porque isso não interessa. Interessa que tenha um governo. Então, vejam, os Estados Unidos reconhecem Cuba, mas não mantém com ele relações diplomáticas, que é relações de amizade. Até porque as relações diplomáticas são necessariamente bilaterais e não unilaterais, como é o ato de reconhecimento. Certo? Qual é a classificação ou como se posiciona a natureza jurídica deste ato de reconhecimento? Em primeiro lugar, qualquer Estado que vá reconhecer um outro vai agir livremente, por vontade própria. Não pode a ele ser imposto nada. Em segundo lugar, vai se manifestar unilateralmente, não vai se somar com outros para reconhecer. É um ato pessoal, Estado por Estado. Certo? Agora, uma pergunta que se faz. O ato de reconhecimento de Estado tem efeito constitutivo ou declaratório? O que o professor está dizendo? Constitutivo ou declaratório? Eu pergunto assim, quando eu declaro o Estado, eu declaro o reconhecimento a um Estado, ele nasceu naquele momento? Ou tem um efeito declaratório? Eu simplesmente declaro uma situação pré-existente. O que vocês acham? Eu acho que tu declara uma coisa pré-existente. Situação pré-existente. Qual seja território, povo e governo. Então, na verdade, o ato de reconhecimento é declaratório. Mas, é sempre o mas, né? A exceção à regra. E o caso de Israel? Não foi um ato jurídico que transformou Israel num Estado? Não foi um ato de uma organização internacional que transformou Israel? Foi Mas o povo judaico já existia, né? Já existia. Digamos, perdidos naquele mar e mistura de povos, né? Foi meio que uma reparação, não foi? Tipo, exatamente. Que sofreu na guerra. Então, vejam, no momento em que se criou o Estado de Israel, se criou o Estado, porque lhe deferiu o território que não tinha. No momento em que se estabelecer um território para os palestinos, eles terão seu Estado também. E aí um efeito constitutivo, ou seja, só nasceu no momento em que foi decretado isso. O ato declaratório é que declara que já existia desde antes. Né? Muito bem. Bom, nós temos que sustentar também que fica aquela dúvida. Quantos atos de reconhecimento são necessários para que um Estado se repute criado? Quantos atos são necessários? 1, 10, toda a comunidade mundial? Pessoal, repito, não é caso de quantificação, é caso de qualificação. Tem território, povo e governo? Basta um. Basta um. Agora, evidentemente, quanto maior o número de estados que reconhecem este novo Estado, mais relacionado ele se torna e mais integrado ele se coloca. Certo? Porque nós temos que analisar também uma outra circunstância. Imaginem assim, pessoal, que lá na ONU,
Vocês sabem que hoje é o dia foi o grande dia do início da convenção, né? Da Convenção da ONU, 75 anos, a ONU está completando, sempre na terceira terça-feira do mês de setembro de cada ano, e a ONU, que nós vamos falar dela, evidentemente, é um organismo que merece toda a dignificação em relação às suas atuações no mundo, porque, na verdade, a ONU foi quem conseguiu consolidar e solucionar uma série de problemas internacionais. A respeito disso, vamos falar no momento próprio. Mas vejam, e se a ONU faz com que um Estado novo, lá que nasceu lá no meio da Polinésia Francesa, uma ilhazinha, e a ONU incorpora como Estado-membro da organização. Isto significa que todos os Estados-membros da ONU concordam com o seu reconhecimento? Sim ou não? Se nós formos analisar o conceito, é um ato livre e unilateral, não é isso? Agora, na prática, nós temos que validar a ideia de que quem ingressar na ONU, evidentemente, já teve analisados os pressupostos constitutivos, território, povo e governo. Senão a ONU nem o incorporaria. Vejam, o caso da Palestina, a Palestina não é Estado-membro da ONU, a Palestina tem um escritório dentro da ONU. Um escritório de representação, mas não como Estado. Então, vejam, se a ONU reconheceu um organismo dessa envergadura, evidentemente que, por imposição prática, todos os demais vão igualmente reconhecer. Certo? Alguma pergunta? Segundo aspecto, eu falei que o ato é declaratório, excepcionalmente constitutivo, né? Agora eu vou perguntar, o ato de reconhecimento é passível de revogação? Eu posso revogar o ato que eu manifestei? Por que que não? Camila? Por que que não? Alguém sabe? Por que que o ato de reconhecimento não pode ser revogado? Porque depois que você se Porque tu já reconheceu, que nem é quando uma criança nasce, não pode dizer que ela não nasceu. Exatamente. Reconheceu. Não pode agora voltar atrás. Vou deixar de reconhecer. Tanto é verdade assim, se, por exemplo, o Brasil, a Argentina reconhecesse o Rio Grande do Sul como um Estado novo, sozinho, certo? E amanhã o Brasil reincorporasse o Rio Grande do Sul ao seu território, né? A Argentina ia revogar o ato de reconhecimento do Rio Grande do Sul? Evidentemente que não. Até porque o ato que ele foi o objeto da manifestação perdeu o seu objeto. Não existe mais. Não há por que revogar. E o outro, este ato também é incondicional. Eu não posso condicionar o ato de reconhecimento de Estado a uma condição. Porque senão isso ia determinar o quê, pessoal? Ia determinar que todos os países iam impor o seu reconhecimento a terceiros. Aliás, aconteceu com o Brasil isso. Vocês sabem que a independência brasileira não foi apenas aquele belo ato do independência ou morte? Foi muito mais do que isso. Foi uma negociação entre um pai e um filho reis, né? Que, na verdade, determinou a remessa de pesadas cargas de ouro para Portugal, do nosso território, tudo para pagar uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra, e que estão até hoje lá orlando os grandes palácios ingleses. Ou seja, foi condicionada, porque senão Portugal ia tentar inviabilizar a independência brasileira. E não por acaso, vejam bem, o primeiro Estado que reconheceu o Brasil como Estado independente, sabe quem foi? A Inglaterra. Exatamente ela.
Então, a condição é indevida em direito internacional e até cometida como ato proibido. Agora, uma pergunta que eu faria a vocês. O ato de reconhecimento de Estado obriga a manutenção de relações diplomáticas? Não. Não. Não? Sim ou não? Por Não. que não? Por que não? Porque tu pode escolher com quem vai ser as tuas relações diplomáticas de Muito acordo bem, com os teus muito interesses. bem. Um é um ato unilateral, que é o ato de reconhecimento. O outro é um ato bilateral. Depende da vontade dos dois. E outra, um é um ato simplesmente de verificação do preenchimento dos requisitos e o outro é uma declaração de amizade que os Estados se transmitem no sentido de manter boas relações de toda a natureza. Certo? Essa questão foi uma questão que caiu, inclusive, em concurso público já. Essa questão de se reconhecer significa manter relações diplomáticas. Não, não uma coisa. Eu falei o caso dos Estados Unidos e Cuba, né? Vejam bem, os Estados Unidos não mantêm relações diplomáticas com Cuba, mas reconhece Cuba. Vejam, a China diz que não reconhece Taiwan. Sabe o que é Taiwan? Aquela ilha postada ao lado do território chinês. Quando chegar em casa, dê uma olhadinha agora. Né? Esta ilha que está ali lá... o território dela, né? Era um território chinês. Na verdade, quando Mao Tse-tung foi tomar o poder, pessoal, ele prometeu, evidentemente, distribuir todas as rendas, bens entre todos. E as famílias mais ricas da China evadiram-se para Taiwan, onde criaram um novo Estado. Isso nunca satisfez os interesses, e aí eles foram protegidos pelos japoneses. Né? E essa ideia que nunca saiu da cabeça da China, porque ela considera que só pode existir uma China e não duas Chinas, criou um grande impasse lá na ONU, porque anteriormente a ONU era constituída por vários membros, dentre eles a China e Taiwan. E a China, pela força que dispõe junto à comunidade da ONU, porque ela é um dos membros do Conselho de Segurança, certo? A China disse, ou eu ou Taiwan. E mais do que isso, se alguém mantiver aqui dentro relações com Taiwan, eu não manterei relações diplomáticas. Então, vejam, Taiwan foi expulsa da ONU, certo? E os Estados membros da organização não podem manter relações diplomáticas, sob pena de perderem o interessante mercado chinês para, né, Taiwan, que não é tão importante assim. Então, vejam só a consolidação e funcionamento desta questão, que inclusive determinou, numa única oportunidade, a expulsão de um membro da ONU por uma Então, determinação. isso também significa, né, Sor, que para um novo Estado, aderir à ONU não é tão fácil assim também, porque Não, também... obviamente que qualquer Estado que vá aderir à ONU tem que implementar uma série de razões capazes de depois concentrar uma adoção ou uma opção internacional pela aceitação daquele Estado. Sem dúvida nenhuma, é um ato muito importante. E outra, a ONU é, na verdade, uma grande máfia, se nós vamos pensar, né? Por quê, pessoal? Porque ela é dominada pelos 5 grandes, os Big Five. Quem são os Big Five? Quem são os... Rússia, Desculpem. França e China. China, União Rússia, Estados Soviética, Unidos, China. na época Isso. União Soviética, Estados Unidos, França, Inglaterra, a Grã-Bretanha e China, exatamente. The Big Five. Por que eles são a força poderosa? Porque só eles têm direito a veto na organização. Ou seja, todas as grandes decisões da ONU dependem estruturalmente deles. Por isso que Taiwan foi excluída. Se ela fosse um outro Estado, ela não seria. Né? Ela é um dos 5 membros permanentes do Conselho.
Pior do que isso é o Brasil pretender, no tempo do presidente Lula, pretender um posto no Conselho de Segurança para o Brasil com direito a veto, que é a grande câncer da organização, né? Mas vamos adiante. O reconhecimento, já falamos, mas só para relembrar. Tem que ser expresso ou pode ser tácito? O que é ser expresso? Ser escrito. Formalmente, um documento. Hein? Depende de um documento. Sim. Ele não pode ser tácito? Se conformar por outros modos? Sim, claro, pode ser Qualquer também. tipo de relacionamento. Então, o reconhecimento pode ser expresso e pode ser tácito. Certo? Vejam só que uma questão interessante é estabelecer assim, ó, se dentro do Estado houver uma luta armada, uma guerra civil para a tomada de poder, certo? Poderá haver esse reconhecimento? Veja, há um conflito interno entre duas facções internamente. Dois litigantes que lutam dentro do mesmo território, pelo poder. Uma luta armada. Eu posso reconhecer este Estado? Ou devo reconhecer este Estado? É prematuro. Porque eu não sei quem vai ganhar a luta. E se o outro que eu não apoiei ganhar a luta, vou conseguir obter um inimigo. Não é isso? Eu vou conseguir obter um inimigo. Por outro lado, caso o próprio Estado no qual eclodiu esta revolta se mostrar já impotente para dominar os rebeldes, e estes já estiverem organizados como um Estado, pode-se considerar o ato de reconhecimento já sim. Porque tudo está a demonstrar que eles serão vitoriosos, mas com cautelas. Mas com cautelas. De qualquer maneira, o ato de reconhecimento prematuro sempre será inamistoso, podendo criar conflitos e litígios entre os Estados, certo? Porque, de qualquer maneira, um Estado vai perder uma parte do seu ato, da sua área territorial. E isso quer significar, perante o direito internacional, um ato de intervenção abusivo. E toda intervenção em territórios alheios é considerado um ilícito perante o direito internacional. O grande dever é o dever de não intervir em qualquer Estado. Muito bem. Eu falei do reconhecimento de Estado, não vou me alongar mais, até para que não haja confusão depois. Agora, com estes elementos que eu trouxe a vocês, eu espero que vocês consigam responder as questões, aviso aos demais, que será entregue na prova da semana que vem. Vocês terão uma semana para elaborar a prova. Então, vocês têm toda a vantagem que os colegas anteriores não tinham e poderão respondê-la em uma semana. Mas, evidentemente, que essas questões podem ser questões objetivas, podem ser questões não objetivas, de qualquer sorte, né? Elas deverão ser minudentemente respondidas para que vocês possam desde já, se integrar na disciplina e tocar para frente. Só uma dúvida, o senhor vai abrir um link de envio no Moodle ou vai pedir para enviar pelo seu e-mail? Como é que é melhor abrir um... Vou abrir no Moodle. No Moodle. A prova vai estar no Moodle, certo? Até a semana que vem está a prova no Moodle. Inclusive, eu, na semana que vem, vou deixar vocês tentarem resolver, porque na outra semana, quando eu receber, eu quero discutir com vocês. Quem tiver terminado já pode ir devolvendo,
sem nenhum problema. Sim, claro. Certo? Mas Que na aí eu- próxima aula a gente vai ter, na próxima semana a gente vai ter aula síncrona. Não, a aula é Sim. normal, mas não é síncrono Tá. com as questões. As Ah, tá. questões vocês fazem em casa, tá? A aula vai ter comum, tá? Pode-se reconhecer a existência de um ato de beligerância? Vamos falar de um outro assunto, então. Reconhecimento de Estado e agora reconhecimento de beligerância. Só um minutinho. E meu cachorrinho? Aham, tô olhando, senhor. Quantos aninhos ele tem? Tem 3 anos. É uma Ainda cadelinha. parecia mais velhinho. É uma cadelinha. Que Bom, amor. pessoal, ainda bem que ela não late, senão nem estaria aqui, né? Sim, né? Esses dias um colega foi dar aula e o cachorro se parou a latir, não teve mais jeito. Mas vamos lá. Pessoal, reconhecimento de beligerância. Não estou mais falando de Estado. Beligerância, na expressão latina, bellum gerere, significa fazer guerra. Ou seja, vocês já vejam que a situação inicia-se por uma situação de guerra. Então, vejam, imaginem o território brasileiro, onde eclodiu uma revolução ou guerra civil, visando a formação de um novo Estado, em parte do território. Vamos pegar o caso da Guerra dos Farrapos, como um exemplo hipotético. Não é o caso, mas vamos pegar o caso. O que os farrapos queriam? Eles queriam formar um novo Estado partindo da divisão do Brasil a partir do Rio Grande do Sul, não é isso? Então, vejam, esta, em princípio, seria a concepção, o conceito de beligerância, certo? Ou seja, nós vamos chamar população rebelde, os farrapos, e vamos chamar de mãe pátria o governo federal constituído desde a origem, que na época era o governo imperial. Tá? Muito bem. Com o conflito emergente entre a mãe pátria e os farrapos, esta guerra, com o passar do tempo, poderia atingir proporções drásticas. Nós vamos ver na história do mundo que isso ocorreu em diversas ocasiões, inclusive durante a famosa Guerra dos 100 Anos. Guerra de secessão, de divisão. Aconteceu nos Estados Unidos, entre o Sul e o Norte americano. O Sul, agrícola e escravagista. O Norte, industrial e abolicionista. De qualquer sorte, nós temos que entender que quando este conflito está em vias de ser parelho em termos de contexto, é muito cedo reconhecer a existência do sistema como um Estado novo. Falamos antes. Porque nós não sabemos quem é que vai vencer este conflito. Só que nós temos um problema. Nós temos, de um lado, uma população rebelde e, de um outro lado, a população da mãe pátria. E isto vai fazer o quê, pessoal? Isso vai fazer com que alguém possa ser alijado de relações internacionais com terceiros estados. Porque, por exemplo, o Uruguai, que está ali embaixo do Rio Grande do Sul, tem interesse em manter relações com o Rio Grande do Sul, ou com a República de Piratini. Não obstante, se isso ocorresse, o Brasil ia ser inimigo do Uruguai, concorda? Porque estava tomando partido de um Estado que não havia ainda a posição adequada para se definir que situação era aquela. Mas o Uruguai insiste, eu quero manter relação com o Rio Grande do Sul sem criar um conflito com o Brasil. E este é o reconhecimento de beligerância. Ou seja, o reconhecimento de beligerância é reconhecer na figura dos rebeldes, que não tem personalidade jurídica ainda, uma personalidade jurídica provisória. Por isso que a questão da neutralidade, né, senhor? Porque ao mesmo Aí tempo... entra o estado de neutralidade. Exatamente. E como é que eu faço isto? Me declarando neutro.
O Uruguai se declara neutro, sabe que existe o conflito e não toma partido de ninguém. Então, a declaração de neutralidade é que vai consolidar o reconhecimento de beligerância. Ou seja, reconheça a existência de uma guerra interna, reconheça a existência de uma população rebelde, reconheça a existência da população da mãe-pátria e me coloco neutro em relação a este conflito. Bom, agora, o reconhecimento de beligerância não é simplesmente definido para outros estados de maneira livre. Alguns pressupostos devem estar consolidados para tentar estabelecer a regra. Assim, por exemplo, só haverá beligerância, se houver um exército organizado por parte dos rebeldes, aos moldes militares. Ou seja, não é um grupo de desordeiros, não é um bando de terroristas, não é uma porção de desorganizados que vão definir a existência de uma guerra chamada lícita entre eles. Então, basicamente, exigência número 1, a exigência de existir um exército organizado. Segunda exigência formal, que estes rebeldes mantenham já há certo tempo a posse do território que pretendam administrar adiante. Como se nós trancássemos todas as fronteiras rio-grandenses e a população da mãe-pátria não conseguisse adentrar dentro do Estado para combater. E aí, por isso, os farrapos não são. Porque os farrapos, embora tivessem um exército organizado, embora farrapo, né? Eles, na verdade, nunca tiveram a posse integral do Estado do Rio Grande do Sul. Porque toda vez que as tropas imperiais chegassem perto dos farroupilhas, esses fugiam para um outro território e criavam outra capital. E assim foi sendo feito, descaracterizando, então, o sistema de posse efetiva de um território. Além disto, são obrigados a respeitar as leis e os usos de guerra. O que é isto? O direito internacional criou, a partir do final do século XIX, inúmeras convenções internacionais determinando estruturalmente o que é humano e inumano dentro da guerra. Tentou criar a humanização da guerra e criou-se, então, o chamado direito humanitário, que é aquele onde se procura evitar, pessoal, a existência formal de novas situações que se redefiniriam, certo? A partir do desrespeito desta violação. A violação às leis e usos de guerra, por exemplo, seriam do tipo: proibido a utilização de bombas inflamáveis, proibido o uso do gás mostarda, proibido o uso das chamadas balas dum-dum, aquelas que explodem em contato com o corpo, ou seja, coisas que fazem ou que determinam a dizimação do inimigo, mas que lhe causam mal muito intenso e desnecessário. A proteção das populações civis, a proteção do patrimônio do Estado, tudo isso são sistemas determinados pelas leis e usos de guerra, Convenção de Genebra e Convenção da Haia, certo? São duas convenções que, na verdade, se dividem em várias convenções e que estabelecem todas essas regras para se chamar uma guerra de justa. É óbvio que no século XX, pessoal, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, nós vimos que essas regras todas caíram por terra.
a maior barbárie ocorrida foi durante a Segunda Guerra Mundial. E todas as regras estabelecidas por essas convenções foram desrespeitadas. Até que, com o nascimento da ONU, a ONU proscreve o direito de guerra, proíbe a guerra. Hoje, nenhum Estado mais que é membro da ONU tem o direito de guerra, ou fazer guerra individualmente. Aí vocês vão dizer, mas não é bem verdade. Não é bem verdade. Pegamos o exemplo norte-americano, que depois da ONU fez incursões na Coreia, no Vietnã, no Laos, na Camboja, no Afeganistão, no Iraque, entre outros. E aí se confunde o direito com a política, né? E com os interesses econômicos, que é uma coisa que nós temos que levar em consideração para tentar entender por que o direito ainda não consegue levar à efetividade a sua proteção. Tá? Bom, e ainda é requisito para tudo isso que haja uma lesão a terceiros estados. Ou seja, este estado de guerra interno está causando conflito entre outros estados e dificuldades para esses outros estados. Então, tudo isto vai determinar que os requisitos para o reconhecimento de beligerância sejam respeitados. Ou seja, eles devem respeitar este elenco, certo? Todo reconhecimento de Estado, como falou a Camila anteriormente, releva-se como efeitos ordinários da neutralidade. Tá? Ou seja, mesmos direitos, mesmas obrigações para ambas as partes. Não esqueçam só que o direito à neutralidade, à beligerância, é um direito que consiste, pessoal, sobremaneira, num direito que é concedido temporariamente. Ou seja, uma personalidade jurídica provisória ou temporária. Por quê? Por que vocês acham que ela é jurídica ou temporária? Porque, dependendo da solução do conflito, ou o Estado-mãe agrega os rebeldes, ou os rebeldes vencem e criam um novo Estado, que passa a ser, então, outro membro da comunidade internacional. Tá? E vamos concluir agora, pessoal, com o chamado reconhecimento de governo, que é um assunto curtinho. Então, primeiro Estado, segundo beligerância, agora governo. Governo é ato interno. É a tomada do poder. Eu quero tomar o poder e me colocar como presidente da República. Vejam bem, a ideia aqui é outra, então. O que eu estou pretendendo é o governo, o poder de Brasília, né? Vamos imaginar isso. Agora, se essa tomada de poder, essa violação, ocorrer contra as normas da Constituição Federal, como através de um golpe de Estado, uma revolução, os outros estados não poderão reconhecer este novo governo. A única exigência formal para este reconhecimento de governo é que haja respeito à Constituição, o que é difícil ocorrer. Ninguém vai tomar o poder sem quebrar regras da própria Constituição, certo? Nós temos o exemplo da ditadura militar no Brasil, de 64 a 89, né? Uma situação típica em que toda a estrutura constitucional brasileira foi rompida. Foi criada novas regras substitutivas para poder garantir a manutenção do poder no poder constituído. Mas, afinal de contas, depois que alguém toma o poder, em que momento a comunidade internacional poderá reconhecer este governo? Em primeiro lugar, pessoal, esse material todo, depois não se preocupem, eu já juntei um slide lá na internet, lá no Moodle, desculpa, juntamente com o vídeo que eu vou em seguida colocar. Em primeiro lugar, se o governo já
controla toda a máquina administrativa do Estado. Ora, ele já está funcionando os tribunais, estão funcionando as autarquias, as empresas públicas, todo o sistema do comércio, de indústria, tudo funciona. Ou seja, eu já levei esse Estado à normalidade. Segundo lugar, a aceitação da população. É óbvio que sempre uma dessas coisas não será integralmente admitida por alguns estados. Muitas vezes a população não aceita e assim mesmo se reconhece o governo. Outra exigência, que não haja resistência armada por parte do povo. Né? Porque a resistência armada por parte do povo vai fazer com que haja uma demonstração clara e insofismável de resistência. A manutenção de todas as obrigações internacionais, por exemplo, não posso romper os tratados internacionais. Aí eu vou dizer a vocês a seguinte ideia. Vocês conhecem o presidente Trump? O que ele fez? O que ele fez? Como ele era de um governo de oposição ao Barack Obama, ele rompeu todos os compromissos internacionais mais importantes, desde a área ambiental até a área da defesa nuclear, tanto com o Irã quanto com os seus demais pares. E, finalmente, a ausência de violações de regras do direito internacional. É claro que essas exigências, vamos dizer assim, esse é um governo maravilhoso, obviamente se tornaria. Nem todas serão devidamente respeitadas. Muito bem, pessoal, vamos lá. Eu só gostaria de relembrá-los, então, que a semana que vem estou mandando o material. Já podem, talvez, procurar um dia antes, eu acho que até na segunda-feira já devo ter o material ali, se vocês quiserem ir pegando, quiserem ir fazendo. Não esqueçam que temos um trabalho também, que já foi devidamente arrolado lá no Moodle, e que nós vamos, então, utilizarmos-nos deste conteúdo que está lá, certo? Este conteúdo que me parece assim adequado até este ponto, porque a partir daqui nós queremos adentrar em novos pontos também muito importantes. E eu vou ter que roubar um pedacinho do mês de outubro para o DIP, Direito Internacional Público, porque depois temos que analisar ainda o direito internacional privado. Professor, eu já sei... Ah, tá. Pode falar, Claudine. Não, já terminei. A prova vai ter tempo para fazer? Uma semana. Leva para casa. Não, mas vai ser um questionário no Moodle e daí vai ter, tipo, 1h30 para execução ou não vai ter um limite de horário? Eu vou deixar vocês fazerem livremente, sem problema. Vai ser um arquivo, senhor? Só entregar um arquivo. Vai ser entregue no último dia, sem falta, ou antes estiver pronto. Certo? Tá, perfeito. Obrigada. Vocês têm a oportunidade de conversar, têm a oportunidade de analisar, de pesquisar, sem problema. Certo? Professor, o João perguntou no chat se é no mínimo 4 laudos ou até 4 laudos. Desculpa, eu não vi, está ali no chat mesmo. 4 laudos são 4 páginas. Sem o verso, pronto. Sim. Sem o verso, tá? São duas eu errei, folhas botei frente e verso. Não, só o verso. Sem verso. 1, 2, 3, 4 páginas. Páginas. Sim, ó. E é o mínimo, né, senhor? Esse lado todo, tá? É o mínimo, né, senhor? É o mínimo, exatamente. Isso. Só para esclarecer o João. Muito obrigado, é um prazer sempre estar com vocês aqui, pessoal. E na próxima semana, então, vamos nos aperfeiçoar. Eu vou continuar com a matéria, de qualquer maneira, tá? Na aula da semana que vem. E vocês já vão se preparando, que aí, eventualmente, se tiver pergunta que eu acho adequada, inclusive em relação às questões postas, sem nenhum problema, se eu puder responder, tá? Vamos lá. Boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa semana. Boa noite, professor. Até Boa mais. noite. Tudo de bom. Tudo de bom. Boa noite. Obrigado, Sônia. Obrigado, Camilo. Obrigado. Tchau. De nada. Camila virou. Aí, Matheus Defran. Então tá, senhor. Eu vou sair, então. Tchau, Camila. Até a Tchau. semana que vem. Boa noite. Obrigado. Bom descanso. Tchau. Só vou pegar com licença. Vem ali. Matheus, tem um pouquinho para mim, quem vai ficar perto do
Eu sei, falta o resto que eu quero ver. Não é possível, não entendo até agora. Não, eu sei, eu quero saber. Aqui, ó. Tá gravando lá. Ainda tá gravando. Pause recording. Ah, eu